Você sente que carrega emoções que atrapalham sua vida e seus relacionamentos? Descubra como transformar padrões limitantes em força interior e equilíbrio emocional. No livro Mudança de Comportamento, o psicanalista e pastor Sérgio Junger mostra caminhos práticos para a melhora dos relacionamentos e como lidar com conflitos internos e externos de forma consciente. Não perca essa oportunidade e assista o Comunhão Entrevista. Psicanalista Sérgio Junger, seja muito bem-vindo à Comunhão. Obrigado, Vitor, pelo convite, agradecer a toda a equipe, agradecer ao Mário pelo convite aqui estar podendo falar um pouquinho da psicanálise aqui na Comunhão. E a gente gostaria de ouvir um pouco da sua trajetória, né? Como foi sua trajetória como psicanalista e também sua trajetória ministerial e que te levou também a escrever o livro Mudança de Comportamento, que trabalha a questão terapêutica, a questão da psicanálise. Então, minha trajetória é um pouco longa, né? Eu tenho um pouco mais de 50 e poucos anos, batendo aí nos 57. E quando eu comecei, de fato, a estudar um pouco as coisas, eu sempre quis ser professor. Eu gosto muito dessa área. Em 87 eu me batizei no meio evangélico, na Igreja Batista, e venho caminhando, obviamente, com Jesus, mas as coisas desse mundo a gente tem que tratar. Eu fui professor de faculdade durante 16 anos, e no longo desse tempo eu fui entendendo que o mundo, de forma geral, traz muito o quê? O que fazer? O que fazer? Mas o mundo, de forma geral, não ensina o como fazer. Assim também acontece dentro das igrejas. As igrejas estão excelentemente preparadas para explicar o Evangelho. Só que explicar o Evangelho é tão somente o que fazer. Isso você pode, isso você não pode, isso deve, isso você não deve. Mas e como fazer aquilo? Como fazer? Assim também é o mundo secular. A gente faz uma faculdade, a gente aprende determinadas práticas do o que fazer. E na hora de o como, ninguém ensina. Assim também acontece com a personalidade, gênio e jeito das pessoas. As pessoas ficam apenas ou tão somente antenadas em entender o que fazer. Eu quero casar. O que fazer? Casar. Como casar? Eu casei. Agora, o que é um casamento? O que? Todo mundo explica. No meio evangélico, um homem e uma mulher. No meio evangélico, o que? A Bíblia é a base de tudo. Mas como levar um evangelho? Como levar um casamento baseado na Bíblia? Filhos. O que nós queremos ter? Filhos. Como criar filho? Como? Então, eu gosto de colocar muito isso. O que e como. O mundo, a igreja, as coisas ensinam o como, mas não ensinam, ensinam o que, mas não ensinam o como. E quando eu vejo ao longo desses anos, porque não só como professor de faculdade, formado em administração e mais outras formações acadêmicas, há mais ou menos 8 anos atrás, eu comecei a ver que a psicanálise seria uma formação nova para mim, para que eu pudesse ajudar pessoas, cristãs ou não cristãs, evangélicos ou não evangélicos. E ao longo desse tempo, eu vim ajudando, vamos chamar assim, tratando pessoas. E mais recente, vem o livro Mudança de Comportamento, Vivendo Ainda Melhor. Por que vivendo ainda melhor? Porque tem pessoas que falam assim, mas eu já vivo bem. Então, leia o livro, faça a terapia, que a gente dentro da psicanálise chama psicoterapia. Venha fazer, venha conhecer, venha se autoconhecer. Mas o que é o autoconhecimento ao olhar do homem? Mudança de comportamento. E ao olhar da Bíblia? Fruto do Espírito. Em mansidão, em paciência, você consegue a partir do momento que você tem o quê? O autoconhecimento, o domínio próprio. Então, toda essa trajetória, ela vem unindo as coisas secular com as coisas bíblicas.
Porque hoje eu atendo pessoas que não são cristãs. Normal. Mas todo o fundamento da minha conversa vai ser bíblico. Às vezes não explícito, porque eu tenho que respeitar a pessoa. Porém, a minha fala sempre vai ser com embasamentos e fundamentos bíblicos. Sim. E, Sérgio, como identificar padrões emocionais que atrapalham nossas vidas? E sei que você deixou registrado aqui no Mudança de Comportamento. E como fazer essas identificações? No livro mesmo eu digo, existe algo que eu gosto de bater bem, chama-se personalidade, gene e jeito. Imagina, você vem de uma formação onde teu pai tem uma criação, tua mãe tem uma criação. Consequentemente, esse casal vai te dar ou vai tentar te dar uma criação mais unificada na formação deles, que são duas formações familiares diferentes. Então você vai ser um fruto de uma formação de um casal que vem de lares diferentes. Quando você tem base bíblica já entre seu pai e sua mãe por formação familiar, isso facilita, porque apesar do gênio, jeito e personalidade, eles vão estar buscando gênio, jeito e personalidade no fruto do Espírito. E você nasce, você cresce baseado no fruto do Espírito. Mansidão, paciência, bondade, benignidade, são 9 elementos. E quando você não tem formação bíblica, quando seu pai e sua mãe não te ensinam a vida ou comportamento baseado na Bíblia, isso é um dificultador. E isso vai gerar problemas. Se você olhar a frase que está atrás desse livro, em branco, ele diz exatamente isso. Repetições de comportamento. Você vem vivendo repetições de comportamento? E famílias vêm repetindo comportamentos. Consequentemente, filhos vão ser o quê? Frutos das repetições dos comportamentos. E quando esse filho cresce, já está na idade de casar, o que vai acontecer? A mesma coisa. E interessante falar sobre comportamento, né, que é o tema central aqui do seu livro, e por que muitas pessoas têm, muitas vezes, problema em lidar com emoções inconscientes ou comportamentos que se repetem de forma inconsciente. Exatamente, o nome você já falou, o principal, inconsciente. As pessoas não sabem o autoconhecimento, então elas agem inconscientemente. E muitas coisas na psicanálise a gente trabalha o inconsciente, a gente resgata, a gente investiga a vida anterior da pessoa, no sentido vida anterior, quando era criança, quando era adolescente, quando passou a ser adulto, como foi essa caminhada. Então, toda essa investigação a gente faz na psicanálise. E é exatamente o ponto principal. A pessoa não tem consciência da sua personalidade, gene e jeito. Então, isso daí eu foco no livro exatamente buscando que a pessoa entenda como ela é. Porque a partir do momento que você toma consciência que você não é bom nisso ou naquilo, você vai tender a querer melhorar. Vou dar um exemplo bem simples aqui, com uma analogia com o futebol. Você começa a jogar futebol, você quer ser um ponta esquerda, mas o seu técnico que está do lado de fora fala assim, você não é um bom ponta esquerda. Você vai ser muito bom na zaga. Porque ele está de fora e está vendo, ele tem experiência como técnico. O que ele vai fazer com você? Tirar você da ponta esquerda e colocar na zaga. E você vai crescer um excelente jogador na zaga. Uma coisa é o que a gente quer, a outra coisa é o que você se apresenta a ser. E essa analogia é interessante, porque você, como psicoterapeuta, né, psicanalista, quais são os principais desafios que você encontra ao ajudar as pessoas a lidarem com suas emoções? Primeiro, a primeira barreira é a pessoa conseguir aceitar aquilo que a gente consegue, na investigação da personalidade gene e jeito, apontar para a pessoa. Olha, você tem uma personalidade assim, 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 assim. Você precisa melhorar nisso, 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 nisso. Esse é o primeiro baque. A pessoa fala o quê? Poxa, eu não imaginava que eu fosse assim.
Até porque, rapidamente dizendo, nós temos 4 eus dentro da gente. O que eu nasci como, o que eu sou, o que eu penso que eu sou e o que as pessoas nos veem. Então, baseado nisso, a pessoa às vezes não tem um espelho para alguém dar um feedback, que a gente chama de criticar. Poxa, você precisa melhorar nisso, você precisa melhorar naquilo. As pessoas da nossa família ou amigos não são as pessoas ideais para dar esse feedback para você. Por quê? Intimidade. A intimidade atrapalha o seu crescimento. A intimidade, o seu irmão, a sua mãe, o seu pai, o seu amigo, o seu colega, o seu vizinho, quando ele vem falar de você, você não está preparado para ouvir. O ser humano não está preparado para ouvir pessoas próximas. A gente até brinca, fala que santo de casa não faz milagre. É mais ou menos isso. Quando você senta na frente de um terapeuta, de um psicanalista, ele tem técnicas, ferramentas para destravar aquilo que você está travado. Que você não aceita ouvir de pessoas, no psicoterapeuta você passa a aceitar. Por quê? Porque você destrava. Sim. E qual a importância da psicanálise neste processo, como o senhor está descrevendo aí, de autoconhecimento? Então, a psicanálise ela tem ferramentas para isso. Uma delas é a autoassociação. A livre associação vai te dar um autoconhecimento. Porque quando você começa a livre associação, você começa a falar, aí nós que temos a ferramenta da psicanálise, a gente vai tocar em pontos que você implicitamente não vai perceber e vai começar a falar. E nessa sua fala, nessa livre fala, que a gente chama de livre associação, a gente vai captando pontos cruciais que a gente vai explorando no seu inconsciente de forma tranquila, sem nenhum tipo de mudança radical na sua fala ou no comportamento na sessão. Então a gente vai deixando você falar. E essa barreira vai se quebrando ao longo das sessões. Não vai ser em uma sessão, em 2, em 3. Por isso que são sessões, gradativamente. É igual a academia de musculação, que eu também gosto de fazer essa analogia. Você vai para a academia, você chega lá, personal trainer, eu quero melhorar o meu comportamento, minha questão física. Então ele vai preparar um treino para você, onde você vai trabalhar os seus músculos. Mas em uma semana você não está fera. Em uma semana você não está musculoso. Em um mês você não está musculoso. Em 2 meses você não está musculoso. Então o que é o comportamento? É o músculo dentro do cérebro. Não o cérebro físico, mas o cérebro de emoções. Sim. E para essa pessoa que deseja uma mudança interior, né? E qual conselho você daria para essa pessoa para despertar para esse início de mudança? A gente até brinca, fala que todo início é só começar. Então, no caso, para você que está me ouvindo, busque um terapeuta. Busque um terapeuta psicanalista. Ele vai poder te ajudar. Por quê? Ali é o start. Ali é o começo do início. Então, o primeiro passo é vá. Eu não sei o que vai acontecer. Não precisa. Nós temos capacitação, nós temos formação exatamente para te ajudar a você entender quais serão os caminhos, que na primeira sessão normalmente a gente dá uma direção. O que é psicanálise, qual o objetivo da psicanálise, qual o objetivo que a gente procura a trazer resultado para você, como numa academia. Sim. E aqui no livro o senhor aborda questões sobre inteligência emocional, mas também inteligência espiritual. Isso. E eu gostaria, o que é esse termo inteligência espiritual e como aplicá-la no dia a dia? Só resgatando um pouquinho a inteligência emocional, que a base dela está em Daniel Goleman, onde ele mostra que todos nós temos emoções. A gestão disso é que faz a diferença. Na inteligência espiritual, nesse livro, eu busco muita coisa da Dana Zohar. Dana Zohar é uma americana que faz um trabalho desde 2009, enfim. A inteligência espiritual é exatamente você conhecer a questão espiritual para você fazer gestão sobre isso. Então, nós temos as nossas emoções. Então, a grosso modo, nós somos corpo,
alma e espírito. O corpo, como eu falei, é a academia. A alma é o psique, são as nossas emoções. É isso que a gente fala da inteligência emocional. Aqui você faz o controle das suas emoções. E o espírito? Aí nós precisamos estar ligado ao espírito, no nosso caso, cristãos, espírito de Deus. Qual é o espírito de Deus? Espírito Santo. E o Espírito Santo tem 9 elementos quando a gente fala do fruto do Espírito. Então você precisa, numa tricotomia do ser humano, trabalhar as 3 partes: corpo, alma e espírito. De novo, o corpo é a academia, a alma, nós estamos falando da inteligência emocional, nós estamos falando que uma das ferramentas é a psicanálise, e o espírito, onde você aprende, nesse livro eu falo bem dele, você aprende a inteligência espiritual. Na inteligência espiritual, você vai mergulhar, como eu estou colocando aí, a pneumapsicanálise. E o que é a pneumapsicanálise? Diga-se de passagem, é uma vertente da psicanálise desenvolvida pelo nosso mestre, Dr. Ulisses Santos. Ele é a pessoa que eu posso dizer que é a referência na pneumapsicanálise. Eu fui aluno dele, ele, graças a Deus, continua dando aula como um mestre, e a pneumapsicanálise que foi desenvolvida por ele mostra que você, com o fruto do espírito, você consegue controlar, absorver suas emoções, aí nós estamos falando de inteligência emocional, e a inteligência espiritual. E, Sérgio, aqui no livro você fala sobre o surgimento das doenças psicossociais, né? Eu gostaria que você falasse quais são essas doenças e como a sociedade precisa abrir os olhos para poder lidar com essas doenças que têm surgido. Sim, a sociedade está doente. Então, as doenças psicossociais, que vêm um pouco alinhada com as psicossomáticas, psico de cabeça, somática de corpo. Tem gente que às vezes sente um problema, um mal-estar, uma indigestão, um nervo puxando na perna, e muitas vezes isso não tem nada a ver com o corpo, tem a ver com a mente. E aí a gente vem para a psicossocial, que um dos problemas é o burnout. O burnout vem a partir de estresse profissional. Sendo ele cristão evangélico ou não, ele tem o dia a dia a cumprir. O brinco fala, tem os boletos a pagar. Isso é uma pressão. O burnout, eu tenho uma estatística recente que mostra que de 80% a 90% das mulheres que trabalham hoje têm fortemente burnout e afastamento de trabalho. O homem é um pouco menos, talvez por causa da o próprio DNA dele, algo assim, que aí não entra, não é muito minha área. Mas o afastamento do homem ao trabalho é maior em termos de dias do que a mulher. Então, hoje a doença psicossocial, inclusive recente, entrou uma lei em vigor da NR1, que complementa com a NR17, que fala da obrigatoriedade da psicossocial entrar na segurança do trabalho dentro das empresas. Por causa de que chefes não estão sabendo passar orientação para a equipe. Continuam chefes e não líderes. Então, eles não estão formados para falar com gente. Consequentemente, pessoas começam a absorver essa pressão, não só uma pressão de trabalho, mas uma pressão do como falar, e essa pessoa entra em burnout, por questão de compromisso de entrega de trabalho, resultado. O mundo hoje está muito corrido, as informações estão muito rápidas. Antigamente a gente tinha só o e-mail na frente da gente. Hoje a gente tem WhatsApp, a gente tem e-mail, a gente tem rede social, a gente tem várias formas de chegar a informação até a gente. Imagina isso tudo, você ter que processar, ainda entregar, ainda dar resultado. Então isso, tradicionalmente a gente fala assim, tô pirando. E esse tô pirando é isso. A gente até brinca, fala, a tampa da chaleira vai estourar. Sim. E aí entra o burnout e os problemas psicossociais. E trazendo para o campo da psicanálise, que o senhor também trabalha aqui no livro, como diferenciar transformações emocionais superficiais de transformações emocionais profundas na vida de uma pessoa?
Como eu falei, né? Tudo começa do começo. Então, superficial quando você está num problema, você não consegue saber o que é superficial, o que é profundo. Porque quando você está num problema, tudo é um problema. Então, na psicoterapia, a gente consegue identificar o que é superficial e a gente vai aprofundando. Por exemplo, eu tive um caso onde a mãe chega para mim e fala assim: minha filha está se cortando. Então, ao invés de eu focar na filha, eu primeiro foquei na mãe, porque a filha é fruto, muitas vezes, de um casamento. Então eu fui observar que a mãe tinha muitos problemas. O casamento dessa mãe tinha muitos problemas. A filha era só um resultado. E a mãe pede para eu atender a filha para resolver o problema da filha. Mas o problema não está na filha. É O aquilo que problema está na mãe. chamam de paciente identificado. Na verdade, a identificação ela vem a partir de uma livre associação. Quando eu falo assim, senta aí, conta para mim o que está acontecendo com a sua filha. Aí ela começa a falar e eu começo a identificar que não é a filha, é ela. E aí eu vou um pouco mais a fundo, não é só ela, é o casamento dela, o marido dela. E a filha é só um resultado. Por exemplo, eu perguntei, você já sentou com a sua filha, você já ajoelhou com a sua filha para orar? Você tem ajoelhado constantemente com a sua filha para orar? Sabe qual foi a resposta dela? Não. Então, começa aí eu mostrar para ela que essa questão de se cortar ou se mutilar, enfim, é só superficial. Quando a gente começa a aprofundar, tive uma outra situação, eu participei de um caso onde a pessoa o rapaz gostava muito de lavar o carro. O casamento dele estava indo por água abaixo porque gostava muito de lavar o carro. Quando nós fomos identificar, a questão não era o lavar o carro. A questão era que o carro, ele fazia transferência para o pai. O pai era falecido. Então, ao lavar o carro, ele estava cuidando bem do pai, inconscientemente. E nós conseguimos trabalhar isso e destravar a cabeça dele do inconsciente e ele passou a lavar o carro comumente, normalmente, e não como fosse um carinho ao pai, um agrado ao pai que já estava morto. Então, essas coisas que a gente vê, as pessoas não conseguem identificar isso. As pessoas chegam com um problema e nós temos a ferramenta e a formação para identificar de fato aonde é o problema. E muitas vezes não é aquele que ele está apontando. E, Sérgio, quais resultados você espera, né, deste leitor que lê mudança de comportamento, que for ler mudança de comportamento, ao aplicar esses princípios aqui no seu dia a dia? Quais são essas mudanças que você espera que esse leitor tenha? Então, a principal mudança é a consolidação da família. Esse é o principal ponto. Eu falo que homem precisa conhecer cabeça de mulher. Mulher precisa conhecer cabeça de homem. Homem, na família dele, não foi treinado nem capacitado para conhecer mulher. Mulher, na família dela, não foi treinado nem capacitado para conhecer homem. E quando esses dois pontos se encontram, vai sair faísca no início do casamento, até se ajustar. Então, aonde eu espero com esse livro chegar nas pessoas? Que as pessoas aprendam o autoconhecimento, aprendam a se conhecer e depois conhecer o próximo. Claro que todo paciente meu, quando você começa a fazer a terapia comigo, você ganha um livro. Porque você pode ser um servo do Senhor e ter a Bíblia para a sua vida espiritual, você tem esse livro para a sua vida emocional. Porque o corpo, o ser humano é o quê? Espírito, psique, alma e o corpo. Só que o corpo eu não posso fazer nada porque quem faz é o personal trainer. Então eu trato o espírito e o psique, que seria a alma, e esse livro ele vai de encontro com o psique, com a alma. Sim, Sérgio, a gente já está chegando ao final aqui da nossa conversa, do nosso bate-papo, mas para aquelas pessoas que estão assistindo a gente agora e que desejam, né, conhecer mais o seu trabalho por meio das redes sociais, ou também desejam ter acesso ao livro, como essa pessoa pode fazer? Qual endereço ela pode te encontrar por meio das redes sociais? Então, meu telefone, meu celular é aberto, é livre, é o 27 9
981521844. E minha rede social é @Sérgio Junger, tudo junto. @Sérgio Junger é meu Instagram e lá você vai ter mais informações. E também para quem quer adquirir o livro, como a pessoa pode fazer diretamente pela sua página? Isso, pela minha página ou pelo WhatsApp do meu celular, que é o 27 981521844, você pode adquirir o livro. E, Sérgio, para a gente finalizar, qual mensagem você poderia deixar para quem nos assiste agora e que anseia talvez por uma transformação emocional, uma transformação na vida psicológica e também espiritual, que são os 3 aspectos que você aborda aqui em mudança de comportamento? Qual recado você pode deixar para essa pessoa que nos assiste agora? Olha, o livro vai te ajudar bastante. Porém, para complementar o livro, uma sessão terapêutica seria o ideal, seria um complemento, ou vice-versa. Algumas sessões terapêuticas com o livro, você consegue atingir um autoconhecimento. Se você não é cristão, eu vou te respeitar e vou te atender clinicamente. Agora, se você é cristão, você vai ser atendido com base bíblica. Eu uso toda a técnica da psicanálise, uso a técnica da pneumopsicanálise e consigo, através da Bíblia, te mostrar como viver melhor. Eu digo porque eu vivo melhor. Eu tenho uma família, eu tenho uma esposa, então eu tenho toda uma vida regrada na base bíblica. Sérgio, mais uma vez a gente quer agradecer a sua participação aqui no Comunhão Entrevista e também aguardamos aqui você muitas outras vezes, se Deus quiser. Vitor, eu que agradeço novamente toda a equipe, agradeço o Mário, eu fico à disposição, tá? Para mim é uma satisfação estar aqui podendo ajudar pessoas, meu foco principal sempre vai ser ajudar pessoas e ser usado pelo Senhor. Curtiu? Gostou? Para este e outros conteúdos, acesse comunhão.com.br e também não deixe de nos seguir nas redes sociais. Até a próxima!